Olá, graça e paz. Mais um dia aqui para a gente caminhar mais um pouquinho na palavra do Senhor juntinhos. O texto que a gente vai ler hoje está em Atos capítulo 13. O nosso tema é Destruindo as Fortalezas de Satanás. Não vou ler todos os textos porque são vários, vou só citá-los, mas vou ler só os 3 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos, que diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O texto começa citando que havia ali um grupo de pessoas que estavam servindo ao Senhor, não estavam esperando ser servidos pelo Senhor. Aí diz assim, eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, orando, impondo as mãos. Então o Espírito Santo tinha liberdade para agir no meio deles e pôde dar ordem, pôde falar para onde eles tinham que ir e como eles tinham que fazer. E foi um sucesso a expedição, a obra para onde eles saíram. Por quê? Porque eles estavam na direção do Espírito Santo. O nosso tema é Destruindo as Fortalezas de Satanás. E quando a gente fala de fortaleza, a gente fala de um lugar forte, de um lugar com estrutura forte para se defender dos inimigos. Lembre que Satanás te considera inimigo dele. Então ele constrói fortalezas porque ele precisa lutar contra mim e contra você. Ele constrói fortalezas na nossa mente, ele constrói fortalezas no nosso coração, constrói várias fortalezas, não são fortalezas vistas a olho nu, mas que são fortalezas onde ali ele se instala e muitas vezes dirige a vida da pessoa ou em volta da pessoa e a gente não entende por que a gente não consegue se defender daquilo, porque é uma estrutura tão forte. Mas a gente leu aqui que quando se dá liberdade para o Espírito Santo, ele nos dá direção e a gente vai, nem que seja de martelo, né? A gente vai destruindo tijolinho por tijolinho e vamos ficando libertos e libertando pessoas que estão à nossa volta. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 12, estava ali Paulo, Barnabé e João. Eles chegaram em Pafos, uma cidade ali em Chipre, e ali tinha o governador, o procônsul, como preferir. O governador estava interessado em ouvir a palavra, mas existia um homem, Elimas, ou Bar Jesus, ele estava interessado em que o governador não ouvisse a palavra. Então ele ficava assim, desviando a atenção do governador. Paulo, lembra que Paulo, Barnabé e João, eles saíram na direção do Senhor, foi imposto as mãos sobre eles, eles tinham autoridade, e Paulo usou da autoridade dele, quando eu digo Paulo, mas também Barnabé e João, usou da autoridade dele e repreendeu aquilo que Elimas estava fazendo, que não era ele, né? Que os demônios através da vida dele. E a Bíblia fala que ele ficou cego e ele pôde entender, e o governador pôde entender que o Deus que Paulo estava pregando era muito maior do que aquilo que Elimas falava para ele. E aquela fortaleza foi destruída, aquilo que cercava a mente do governador e com certeza de várias pessoas ali. E o governador ficou maravilhado e pôde ter a sua mente liberta para ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13, dos versículos 44 ao 52, agora eles estão em Antioquia. E ali eles encontram outra resistência. Vocês estão entendendo que eles foram enviados e mesmo tendo sido enviados por Deus, ou mesmo não, justamente por ter sido enviados por Deus,
eles encontraram resistência, eles saíram para destruir aquilo que o diabo tinha construído em vários lugares. Agora estão Paulo e Barnabé. João tinha ido para outro lugar. Aí eles estão em Antioquia. E qual é a resistência deles? Os judeus. Os judeus, eles começaram a atropelar, vamos dizer assim, né? Eles começaram a inflamar o povo para dizer assim, olha, o que esses caras estão falando aí tá errado, vai contra aquilo que a gente acreditou até hoje, vai contra a lei de Moisés, e começou aquela coisa, mas era só inveja, porque Paulo estava ganhando mais popularidade, havia ali muita inveja, muita religiosidade, e Paulo com autoridade, com autoridade, ele consegue resolver aquela situação. O que ele fala? Ele fala assim, olha, se vocês judeus não querem ouvir, fiquem vocês para lá, porque eu vou falar com os gentios, eu vou falar com os não judeus. Então, toda aquela fortaleza de inveja, de religiosidade, Paulo destruiu. Destruiu sim, porque ele estava ali se sentindo oprimido, porque falando com um povo que não quer ouvir, outros enchendo a paciência, falando, não ouve não, não ouve não, não ouve não. Ele falou, então fiquem vocês aí que eu vou pregar aqui. Aí agora lá em Atos capítulo 14, versículo 1 ao 2, eles estão em Icônio, Paulo e Barnabé, estão em Icônio, ali na Ásia Menor. Aí Paulo está pregando na sinagoga, né, no templo, muita gente começou a acreditar, vê, eles saíram sob a ordem do Senhor. Então, onde eles chegavam, a obra andava, mas tinha resistência espiritual. Aí lembra que os judeus inflamaram os judeus lá? Aí agora eles começaram a inflamar os gentios. Eles fizeram uma confusão tão grande, mas os apóstolos, eles continuaram a fortaleza da confusão na mente. Será que é? Isso é mentiroso? Não, porque o pastor, se um pastor é mentiroso, todos são. Se um missionário é mentiroso, todos são. Se um rouba, todos roubam. Começa a fazer aquela confusão para que, no meio desse embaraço todo, a palavra de Deus não atinja a mente das pessoas. Agora, em Atos capítulo 14, versículos 8 e 9, eles estão em Listra. E ali em Listra, ele curou um homem que estava aleijado, a obra de Deus andando. As fortalezas da enfermidade vão sendo destruídas. Atos capítulo 14, os versículos 13 ao 15, né? Agora, aquilo que parece que foi uma flecha que foi jogada em Paulo e em Barnabé para dizer assim, nossa, vocês são cara. Começaram a endeusar eles, pegaram ele, jogaram para o meio, vamos fazer sacrifício, vamos oferecer. Paulo falou, opa, para, não vou cair nessa. E tem muitos caindo nessa, eles saíram para fazer a obra. Não para serem adorados. Jejuando, orando, impondo-lhe as mãos. Eu não sei como que você saiu, se está dando tudo ruim. E sempre vai dar ruim, porque é uma resistência, mas tem que dar ruim, tem que dar bom. Então, se está dando só ruim, volta lá, ora, jejua e receba a imposição de mãos. Atos capítulo 15, de 1 a 5, né, alguns judeus da seita dos fariseus diziam que eles tinham que se circuncidar, ainda eles insistindo, né, dizendo assim, olha, isso que eles estão pregando não é aquilo que a gente está acostumado, é a fortaleza da religiosidade, né? O julgo, a culpa, querendo levar a culpa nas pessoas. Olha, isso que você fez até agora, que seu veio de geração do pai, do avô, do bisavô, de geração a geração, você vai trocar isso aí por Jesus? Coloca uma culpa na pessoa, né? Aquele amor que ele tem pelo pai, pela mãe, pela tradição familiar, querendo colocar como se isso fosse um peso, fosse mais importante do que Jesus, né? A pessoa nasceu naquela religião, veio daquela coisa e o diabo cria
assim uma fortaleza e a sua mente começa a se sentir culpada. Não é, porque Jesus é que liberta, Jesus é que é a verdade. Quando você abandona isso, você não está abandonando seu pai, seu avô, os seus antepassados. Você ama do mesmo jeito, você respeita do mesmo jeito, mas aquilo que você aprendeu é errado e agora você olha e vê que Jesus é a verdade. Atos capítulo 16, estou dando uma corrida porque acho que está ficando um pouco longo esse vídeo, né? Atos 16, de 16 ao 18. Agora eles estão em Filipe e uma moça que adivinhava segue eles, né? E Paulo vai lá e repreende aquele demônio. E há uma fúria muito grande, porque aquela moça, ela é fonte de lucro. Então, chegar no lugar, chegar numa cidade onde certos demônios dominam, onde há fortalezas que estão há anos, às vezes há séculos ali. E quando o poder de Deus chega através da sua vida, da nossa vida, aquela fortaleza destruída, não pense em você que vai ser paz. Muito pelo contrário. O diabo vai usar isso para descredibilizar, para tirar o crédito daquilo que você está falando. Ó, era tudo paz antes de fulana chegar, antes desse grupo chegar. Esse grupo chegou. A cidade agora está em confusão, ninguém se entende mais, a pessoa já não acredita mais naquilo que a gente ensinava. Onde Jesus chegava era assim também, havia um rebuliço, porque o lixo espiritual é removido, é trazido para cima, o cheiro começa a subir, as pessoas começam a perceber e começam a sentir o bom perfume de Cristo e não quer mais aquele lixo. Ele quer andar com Cristo, ele quer andar cheiroso, perfumado, quer ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que tudo que você colocar as tuas mãos de forma lícita e honesta seja grande, ricamente abençoado por Deus, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém.